Só queria contar um pouco do meu relato, que eu fiz pesquisas antropológicas no universo da cocaína, em São Paulo, de 88 a 93, e eu vi a chegada do crack no centro da cidade. E em 94, também participei da pesquisa coordenada pelo professor Elisaldo Carlini, também com a participação da Solange Napo, no projeto Cocaína da Organização Mundial da Saúde, que trouxe dados assim, interessantíssimos e que não foi publicado devido à representação americana nas Nações Unidas, que impediu a publicação dos resultados, mas que depois eu pedi autorização para os coordenadores da pesquisa e utilizei na minha tese de doutorado. Mas um dado que acho que é interessante, que quando nos pontos de venda do tráfico de cocaína, a cocaína umedecia, as pessoas, para reutilizar de maneira econômica nesse mercado informal dito pelo Rubens Adorno, nessa lógica, elas pegavam e colocavam dentro da seringa e compartilhavam com os amigos, que seria desperdiçado do comércio do produto. Posteriormente, aprenderam a adicionar bicarbonato, e aí o crack foi mudando também de produto. Fumar cocaína não é uma coisa que veio com o crack. Nós temos o avô do crack. Quando, na década de 80, 70, fumava-se cocaína, fumava-se maconha com cocaína dentro. Era também uma forma de consumir cocaína por outros meios. E depois tive outra inserção em 2005, 2006, e eu acompanhei as pessoas que eu encontrei em 88 e o destino delas em 2005 e 2006 de vida. Então, eu gostaria de abrir aqui a sessão. Igor, Toffoli, então, Datil. Tá bom. Primeiro, para o ponto de encontro, queria saber o que está sendo feito para a integração social do usuário de crack, a respeito de trabalho, capacitação, documentação, escola, e a respeito da bandeira, se existe uma bandeira, se é assistência social ou se é saúde, ou se existe esse diálogo. E, pelo amor de Deus, me dê a receita que eu vou levar para São Paulo. Se existe esse diálogo pacífico entre assistência social, crack? Assistência social e... Agora, com Adorno... Adorno, é o seguinte, você fala a respeito que existe um mercado que... Um mercado que se forma em torno do crack, né? A respeito dessas relações que são criadas, né? O mesmo... Segundo a linguagem deles, o mesmo Zé Povinho que critica o usuário de crack é o mesmo que compra celular roubado e produtos que vem de mercado. Então, eu queria saber se você fala na sua pesquisa dessas relações que se constroem em torno do uso do crack na Cracolândia. Bem. Meu nome é Adriano, eu sou educador social, trabalho na Cracolândia. Oi, meu nome é Igor, eu sou doutorando aqui na Universidade Federal da Bahia e faço pesquisa na Cracolândia, né? Então, E atualmente estou pesquisando o trabalho do Adriano com os usuários de crack, né? E a minha questão, acho que ela vai mais para o Adorno, mas se os outros puderem falar alguma coisa também, eu agradeceria. A primeira coisa é o seguinte, parece que está se configurando em São Paulo, a partir do que vai ser feito para a preparação para a Copa do Mundo, a retirada dos usuários de crack dos pontos mais visíveis da cidade, um uso de crack no espaço das tendas. E o que você acha disso? Se é a possibilidade do início de uma saída, a possibilidade de se usar crack nas tendas, que são equipamentos públicos com albergue e local para eles terem sua vida social, quadra esportiva, internet, por aí, que já existem pelo centro da cidade, algumas. Outra questão é a questão ética. Ética na pesquisa e ética na escrita. Não é?
Primeiro, uma questão que o Zimberg levanta no final do livro, Drug Set and Setting, a respeito do seguinte, ele pesquisa usuários de heroína e ele vê uso controlado de heroína. E a questão ética dele qual que é? Eu vou publicar que existe uso controlado de heroína e será que eu não vou incentivar alguém a fazer uso de heroína porque vai ler que é possível usar de forma controlada e essa pessoa não vai ter um uso descontrolado lá na frente? E ele diz, esse dilema ético, ele não tem a solução. Mas ele dá uma saída, que é o seguinte, pelo menos eu estou mostrando para a sociedade que existe um outro tipo de uso que não é só o abusivo. Eu queria saber o que você pensa desse dilema ético, porque eu também votei na minha pesquisa. Outro dilema ético é sobre, que eu vivi, é sobre a escrita, não é? Por exemplo, o roubo de celular. Eu fiz o circuito completo do roubo de celular, que é ir até a Avenida Paulista com eles, onde eles roubam, e depois ir até a Praça da Sé, onde eles vendem. Colocar isso no papel, né? Qual que é a questão ética que a gente enfrenta de colocar isso no papel? Será que nós não vamos estar forçando a marginalização, comprovando cientificamente e etnograficamente que realmente os usuários de crack lá da Cracolândia estão roubando o celular, né? E... é isso, obrigado. Oi, boa tarde. Luiz Fernando Toffoli, professor da Universidade Estadual de Campinas. Bom, é o seguinte, um comentário rápido que eu acho que é importante a gente refletir um pouco em relação a esse contexto. Existe muito pouca evidência de que tenha aumentado substancialmente o consumo de crack nas grandes cidades, mas um ponto que eu acho que é importante a gente refletir é a possibilidade da migração do crack para cidades médias e pequenas. Eu posso falar especificamente de uma que eu morei, né, e trabalhei em CAPES e fui coordenador de saúde mental, que foi Sobral, no interior do Ceará, onde o crack chegou bem datado mesmo. Parece que até uma daquelas entradas assim planejadas, né, de mercado, que foi em 2004. Né? E o que aconteceu foi uma migração dos usuários de cola e de solventes para o uso de crack. Então, não tinha novos viciados, eles estavam usando uma droga que eles não usavam. Né? Evidentemente que eu não acredito na teoria da epidemia, mas acho que considerar também negar a possibilidade do aumento de número de casos dentro desse contexto específico, ou do consumo da droga nesse contexto específico, acho que às vezes pode ser um pouco perigoso, embora eu, com certeza, não vou aceitar essa ideia de uma epidemia da maneira que é colocada, e como a Solange colocou muito bem, né, destrinchou muito bem. Em relação, além da mídia, né, eu complementaria em relação ao que a Solange falou, recentemente saiu o artigo, né, em pré-publicação, o primeiro artigo do grupo do Lenad, né, sobre o uso de cocaína. Né, ainda está o manuscrito publicado, Abdala e colaboradores, um dos colaboradores se chama Laranjeira. E aí a gente descobre nesse artigo publicado lá fora que existia um instrumento para avaliar dependência. Claro que sempre esses instrumentos têm alguma limites, né? Mas tinha lá um instrumento para avaliar a dependência. E que esses números da dependência no Brasil nunca eram publicados, nunca eram, aliás, avisados. Então se dizia o número total de pessoas usando a substância, e cocaína, no caso, e nos números... E nunca se colocava, né? E, curiosamente, nesse artigo também não tem o número de dependentes de cocaína fumada. Só coloca o número de dependentes de cocaína cheirada. Né? E o número de dependentes de cocaína cheirada, como esperado, é muito menor do que o número do contingente de usuários. Né? O que é óbvio. Né? Mas que a pessoa, quando vai fazer a divulgação... ou na imprensa, né, vai lá e diz esse número dramático. Então, eu acho que é importante a gente refletir também, né, quais são também é uma questão ética, né, quais são, e eu quero acreditar que o indivíduo que fez doutorado, né, em Londres, não tem como não saber o que é que está falando na hora que omite dados desse tipo. Então, eu acho assustador, na verdade, né? Na verdade, não assustador se a gente vai entender onde é que estão os conflitos de interesse nesse contexto, mas só para puxar esse assunto aí, para vocês falarem um pouquinho mais. Obrigado. Alô. Eu sou Dartio Xavier da Silveira, professor da Universidade Federal de São Paulo.
Eu queria, primeiro, parabenizar a mesa pela fala. Eu acho que é muito impressionante. A gente que tem uma experiência de campo, a gente que conhece a Cracolândia, vê o que vocês falam de uma forma muito patente e enriquece muito as observações da gente no local. Inclusive, eu, há alguns meses estou assessorando a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, e um dos grandes desafios é a Cracolândia. E eu me baseei muito nos trabalhos do Adorno e da Solange para ter alguma fundamentação sobre propostas a fazer na Cracolândia. Inclusive, em relação ao que o Igor levantou, né, tem um espaço na Rua Helvétia muito grande, que a prefeitura tinha uma proposta de construir um grande ambulatório psiquiátrico. E eu, de uma certa forma, usei essa influência de assessor para vetar isso, e a gente construiu um espaço de convivência, chama de Braços Abertos, que era justamente para dar essa alternativa a essa população da Cracolândia, que só tinha essa questão da internação compulsória, da repressão, da agressão policial e assim por diante. E foi muito baseado no trabalho de vocês, então eu queria agradecer. Mas a minha pergunta é para a mesa inteira, mas, ou seja, na medida em que existe esse nível de manipulação da consciência coletiva pela mídia e reforçada por ações políticas desastrosas e por alguns colegas antiéticos e abomináveis, que eu chamaria, qual é o que vocês sugerem, o que vocês pensariam como estratégia para mudar isso? Quer dizer, assim, no trabalho de formiguinha a gente faz isso sempre, eu falo isso para os meus alunos, sempre que a mídia me chama eu dou um jeito de encaixar esse assunto, mas eu sinto que isso é muito pouco, né? Uma voz falando no deserto, se bem que tem várias vozes falando no deserto, daqui a pouco vira um coral no deserto, espero que... Mas eu fico pensando, será que não deveria haver um tipo de ingerência um pouco mais incisiva? Seria possível isso? Seria que via se utilizaria? Pensa até, será que a Brand poderia ter algum papel de se colocar oficialmente junto às políticas? É uma pergunta. Oi, eu sou o Júlio, do Coletivo DAR de São Paulo. Gostei muito dessa mesa. Queria, Rubens, aproveitar até aquele finalzinho do outro debate da nossa mesa, pergunta do Carline, e até tem um gancho com isso que o Dartil falou também, mas se fala muito, né, a ausência de políticas públicas, não temos políticas públicas para essas pessoas, mas na sua fala deu para pegar várias políticas públicas, né, encarceramento, violência policial, a privatização dos espaços públicos, né, e nós estamos vivendo isso em São Paulo também agora, o prefeito novo, nenhuma novidade, mas limpeza com a GCM nos usuários da Sé, pau no movimento de moradia, pau no movimento social em geral, Maluf na Secretaria de Habitação, etc. Mas a minha pergunta mas dá para esperar alguma coisa diferente? Ou seja, se o cara está atendendo os interesses de quem financiou a campanha dele, que é quem lucra com a valorização do preço da terra no centro, se ele não fizer isso, ele não vai ser eleito, né? Ou seja, será que a gente tem realmente que pensar que a nossa solução é, para além do emergencial, óbvio, mas é oferecer política pública para essas pessoas? Tipo, é viável uma política pública que não seja a que já é exercida de encarceramento, de violência? Eu acho que seria legal a gente ter um desenvolvimento maior dessa discussão, assim, queria ouvir um pouco a sua opinião. Bom, boa tarde, eu sou Rosane Castilho, eu sou pesquisadora de Goiás, e a minha pergunta é muito mais no sentido de pensar o termo epidemia. Nas últimas discussões, nos congressos, a gente vem se atendo a uns preciosismos que eu não sei se nós estamos sendo muito cuidadosos, tentando didaticamente definir a etiologia do termo e a partir daí colocá-lo numa categorização e classificação, ou se de repente a gente está buscando num tipo ideal uma possibilidade de diminuir todas as outras possibilidades de discussão. Então, assim,
Traição virtual é traição ou só traição física é traição? O que acontece com os jovens brasileiros é genocídio ou não é genocídio? Acontece uma epidemia de crack ou não é uma epidemia? Talvez se a gente pudesse fazer um deslizamento e aí pensar, não, a epidemia não é de crack, mas é uma epidemia da miséria política brasileira. A epidemia está sendo pensada como epidemia porque ela tem uma abrangência, uma visibilidade, uma intensidade, mas talvez ela esteja sendo usada de forma equivocada. Mas há um viés epidêmico aí, mesmo que seja um viés perverso midiático. Não sei se talvez se nós pudéssemos pensar um pouco mais no que é o resultado final e o que é, talvez seja o ponto nodal ou o núcleo da questão, ao invés de nos atermos à especificidade da questão, talvez a gente pudesse avançar um pouco mais. Essa é uma pergunta que talvez valha a pena a gente pensar um pouco conjuntamente. Puxa, que bom. Invisibilidade é uma merda mesmo, né? Eu tava aqui atrás, abanando, e ninguém me via. Tava me sentindo bem como eu estou me sentindo no Congresso. Então, eu estou aproveitando a minha questão com falas anteriores, principalmente do Dartiu e de um pesquisador doutorando que falou ali na frente, e tendo você, Fernandes, presidente do Congresso à mesa, para dizer assim, ok, a gente está vivendo isso e falando disso há décadas. No ano passado, uma grande parte de nós mesmos estivemos em São Paulo, na Unifesp, discutindo essas questões. A gente está vivendo questões higienistas seríssimas atualmente, com uma iminência de um evento de proporção mundial à nossa porta, e a gente vai fazer o quê? Isso que eu quero saber. O que nós aqui vamos fazer e vamos tirar desse evento? Porque se a gente for esperar demanda política, nós não vamos tê-la. Até agora nós não tivemos. Então, a gente precisa gerar uma visibilidade diferente daqui, do movimento da Brand, do Congresso, do CETAD. Olha, tem tantos áreas aqui, tem tanta academia, tem tanta experiência de campo. Vamos fazer alguma coisa prática? É a minha proposta. Eu gostaria de compartilhar com Adorno essa questão de mercado. Nós de Brasília, do Centro-Oeste, eu, Fátima. O doutor Renato pode me ajudar. Eu já orientei um doutorado sobre a merla. Em 2008, a Solange discutia com a gente também, que é um subproduto de características muito semelhantes. E o que nos chamou muita atenção no Centro-Oeste e Norte do Brasil foi que realmente desapareceu a merla. Ninguém, os nossos pacientes que costumavam usar merla e que tinham, né, todo um mercado de relacionamento com as fontes, né, distribuição e tal, viram sumir as pessoas, não sumiu o produto apenas, não se enxergou mais ninguém daquelas pessoas que distribuíam um produto que já era um subproduto da cocaína e que tinha, né, também efeitos semelhantes. Então, é uma coisa muito interessante enxergar essa questão de mercado, ou quando chega o crack, saem, né, inclusive as pessoas que faziam o canal, que faziam o comércio, e os nossos pacientes falam que foram obrigados a usar o crack porque sumiu a droga que eles usavam, que era semelhante, mas não era a mesma coisa. Mas eu gostaria de continuar no que a Silvia já iniciou. Eu penso, Dartil, que esse coral somos nós, a Brand, nós não podemos terminar esse congresso sem uma moção muito séria sobre essa questão que a gente está desconstruindo aqui, dessa epidemia. Eu gostaria de encaminhar que essa mesa contribuísse com uma minuta para que amanhã em assembleia final, como é que chama, Silvia? Né, no final do Congresso, Fernandes deve ter preparado alguma coisa, mas para não deixar para amanhã, eu penso que a gente não deve esperar que a mídia venha perguntar o que a gente acha da epidemia, mas a gente tem que lançar, a gente tem que ter um documento muito bem feito, muito bem fundamentado. Só os trabalhos dessa mesa já estão suficientes para que a gente possa contribuir. Eu gostaria muito que isso pudesse acontecer e gostaria de pedir à mesa para nos ajudar nesse sentido. Não sei o que o Fernandes acha, mas acho que é importantíssimo.
Não vou responder a provocação paulistana, porque é foda ser governo, porque você não pode ouvir as coisas e não responder, porque você tem uma obrigação. Então, assim, primeiro, assim, eu acho que está acontecendo em São Paulo um processo de construção de alguma coisa ao tempo que tem que se dar conta de um passivo que foi recebido, que inclui pessoas cansadas, inclui uma terceirização em curso, violenta, que você não acaba da noite para o dia, que inclui opinião pública, que inclui pressão do governo estadual que pensa de forma diferente, inclui vários interesses. Então, mas eu sou uma pessoa esperançosa e acho que a gente está construindo um diálogo importante, um diálogo tão importante que a Brand faz parte do grupo executivo municipal que pensa a política de álcool e drogas da cidade de São Paulo, assim como é de lei. Né? Então, acho que nós estamos começando um trabalho, que eu não sei se vai ser legal, se vai ser nessa direção, ou uma que a gente vai construir junto, dado que aconteceu a revolução. Né? A gente ainda está vivendo no capitalismo, não aconteceu a revolução, nem muito menos na cidade de São Paulo. Mas a minha pergunta é assim, eu me preocupo, eu acho importantíssimo o que você fala, mas nós estamos falando do olhar que nós temos, nós que trabalhamos com isso, a gente sabe perfeitamente o que está acontecendo aqui. O mundo lá fora, as pessoas leigas, as pessoas que não estão, elas só têm a imagem da mídia, elas só têm o pânico, o desespero, elas têm as histórias pessoais das suas famílias, e aí a minha questão é assim, de que forma que a gente que entende, que sabe por que nós estamos falando e afirmando que não é epidemia, está fazendo isso, mas de que maneira que a gente começa a ganhar o espaço da opinião pública com uma outra conversa, né? Que outras ações a gente pode fazer? Então, eu vou pegar a carona na sua, acho que também tem que sair daqui, é importante, algumas ações do tipo, uma ação combinada com os blogueiros, de artigos durante uma semana sobre... A gente tem que tentar ganhar o espaço, por quê? Quando você fala não tem uma epidemia de crack, eu vejo os pais dos meus alunos, né, que convivem na favela lá em Paraisópolis com a questão, dizendo para mim, está ficando... Como não? Está entendendo? É esse contraponto que eu queria trazer. E aí, assim, será que não é legal, já que está tendo essa puta grana para fazer, a gente tentar virar o eixo da proposta, da política, porque o mote é esse, e a gente tentar... Porque nunca se teve tanto dinheiro para aplicar em prevenção, em tratamento. Não vou entrar mas, assim, tem lá uma rubrica orçamentária para ser usada. Então, eu estou querendo fazer aqui um pouco do advogado do diabo para ver, porque me preocupa muito a maneira como a gente não ganha espaço na opinião pública para ter do nosso lado. Nosso discurso é sempre ou muito raivoso, ou muito para nós, e aquela pessoa do lado de lá que está vivenciando o problema, em menor ou maior grau, ela acaba sendo o personagem do programa da TV. E ele tem muito mais credibilidade do que nós, porque nós, enquanto academia, estamos longe da população há muito tempo. Então é isso que eu queria dizer. Pessoal, aqui tem uma moção de repúdio à atuação da Polícia Militar no Jardim Itatinga, em Campinas, na sexta-feira, onde as prostitutas desse bairro foram violentamente espancados pela Polícia Militar de São Paulo. Então, um colega nosso pediu para que eu passasse essa moção, e eu apoio completamente, Sandra, Fátima, a criação das moções da Brand, desse congresso, mas confesso que não tenho disponibilidade nem de tempo e energia pessoal para conduzir esse processo da moção. Eu acho que vocês poderiam colaborar, mas nesse momento assim, eu teria que ficar um pouquinho de lado. O crack representou a ampliação do mercado consumidor e uma juvenilização
desse mercado. O que era um artigo de luxo, como a cocaína, tornou-se um artigo popular através do crack, um subproduto. Vou passar a palavra para os colegas, que terão 7 segundos para responder a cada questão. Estou brincando. Professor Carine. Eu jurei que não ia falar nada em relação a essa mesa, porque a Solange, minha esposa, está aqui. E qualquer coisa que eu falo, no fim, depois eu tenho que prestar conta. Por que você falou e não falou isso, né? Mas eu não me aguentei diante das coisas que eu ouvi, que eu acho que são muito importantes nós criticarmos alguma coisa. Eu fiquei muito tempo, mais tempo de qualquer um dos presentes aqui, participando de congressos, reuniões, mesas redondas, simpósios, sobre esse assunto. E realmente eu estou absolutamente cansado de ouvir sempre os mesmos problemas, mais ou menos na linha da senhora que falou aqui, que nós ficamos quase que pregando para nós mesmos, não é para ver. E realmente esse é um fato que tem acontecido. Nós estamos quase assim, participamos sempre da mesma terço, da mesma reza, os mesmos fiéis, e comentando, os mesmos universitários, né? Aqui apareceu um rapaz que aplica, deve ter redutor de danos, né? Você, que eu acho que é uma coisa nova que nós não discutimos aqui. Então, na realidade, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esse aspecto, né? Eu vou comentar um pouco a minha visão pessoal e a maneira que eu resolvi esse dilema, que eu também não aguento mais essa situação. Por exemplo, num dado momento, né, eu achei que eu deveria, de alguma maneira, sair da universidade e ir para a rua. Começar a frequentar exatamente e conversar com aqueles para os quais eu pensava que falava, né? Então, eu fui à noite participar de um curso de alfabetização noturna pelo método Paulo Freire. Fiquei 2 anos, toda noite, ensinando pessoas em São Paulo, construção, operários da construção civil e empregadas domésticas. Foi uma experiência, para mim, extremamente rica. E eu quero crer que, para eles, eu fiz alguma coisa. Olha, até mais do que para os meus estudantes de medicina, para ser bastante grande, Franco, porque eu estou cada vez mais um pouco deprimido com a mensagem que a medicina tenta passar para a sociedade hoje em dia. O Conselho Federal de Medicina diz que prende o médico que fizer uma prescrição de maconha. Isso é afirmativa num congresso, o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Essa visão de medicina não é a que eu ensinei para os meus alunos. A segunda coisa que eu fiz também, né? A segunda coisa que eu fiz também foi o seguinte: foi feita em São Paulo uma pesquisa para procurar saber das crianças que moram nas favelas de São Paulo, por que tem algumas crianças que não usam drogas, poderiam estar envolvidos. Então, mais do que saber aquilo que nós sabemos, vamos pesquisar por que as crianças tomam drogas, vamos pesquisar o contrário, por que tem gente que consegue resistir. É uma tese que a Solange orientou junto com uma moça que agora é a professora Lazila. E o dado foi extremamente curioso que saiu. As mensagens de confiança para essas crianças eram, em primeiro lugar, a mãe. Não era o pai, não. Era a mãe, porque é a mãe que está sempre na favela. O pai geralmente é muito mais ausente, né? Segundo lugar, era a religião, mas não era o padre da igreja católica de domingo que vai rezar a missa, era o padre que vivia lá. E padre, junto com o pastor da igreja protestante, junto com o mestre da igreja, não é mestre, enfim, da igreja evangélica, e inclusive também com as mulheres que trabalhavam, as mães de santo. Acreditavam essas crianças, era a mensagem que eles diziam que acreditavam. Em último lugar, estava a escola pública. A escola pública das escolas ao redor das favelas. O que, obviamente, nós chamamos, o que as escolas vão ensinar lá é quase como uma invasão da realidade da escola. As crianças estão aprendendo alguma coisa que nada tem a ver com o mundo delas. Estão aprendendo alguma coisa que aprenderam, que as professoras aprenderam dos sistemas de ensino que são dados nas universidades, geralmente pegando teorias e técnicas do exterior que são aplicados aqui, né? E a última coisa que nós fizemos também, a gente abriu um núcleo comunitário, estou falando do Sebride, na cidade vizinha de São Paulo, que se chama Diadema. E nessa cidade nós queremos saber o que nós podíamos fazer com crianças que moram em favelas de Diadema. As favelas de Diadema se chamam núcleos urbanizados, e nós achamos que nós devíamos pegar e participar de uma atividade lá existente para dar aula para essas crianças. E nós procuramos saber sobre o quê?
né? E aprendemos com eles lá que as crianças de lá, quando tem aula certa, elas escolhem a matéria que querem aprender. Uma escola, por exemplo, teve que abrir professores para ensinar como matar os ratos da favela. A outra, como fazer com que as crianças mais novas daquela escolinha de favela não ficassem o dia inteiro na rua. Então, tem um elemento escolar aí de imensa importância e que, na realidade, não permeia as nossas universidades, nem nas nossas cabeças. Porque nós estamos sempre discutindo entre nós mesmos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é o exemplo de um cara de 83 anos que pretende continuar exatamente fazendo a mesma coisa e por bastante tempo ainda, né? E é isso que eu acho que nós devíamos começar a criar aqui dentro, gente. Nós temos que sair de nós e irmos para fora. Se nós conseguirmos pegar durante 10 meses, ensinar 10 pessoas, olha, nós estamos ensinando aqui uma grande parte da sociedade. Agora é preciso que haja realmente um comprometimento, como parece que todos têm, que só não sabem o caminho que seguir. Então, eu sigo o ditado do meu velho professor. Ele diz, confia apenas na forte força do seu fraco braço, que é o que eu tenho feito. Eu acho que poderia ser feito por mais gente também. Eu faço ciência, mas não acredito muito nela não mais, viu? Pessoal, 2 minutos para cada um responder a todas as questões. Não mais 7 segundos. 7 segundos, apenas 3 frases. Pronto. Bom, rapidamente, né, quer dizer, a questão ética da pesquisa, veja, eu falei um pouco desse mercado informal, mas assim, essas relações não são diretas. Quer dizer, em nenhum momento dizer que o fulano vai lá e rouba, quer dizer, de alguma forma, essa economia informal dos roubos, ela está implantada na cidade, ela funciona na cidade. E ela tem nexos com isso aí. Quer dizer, então, jamais no texto, quer dizer, fazer referência, e não é verdade que existe essa abordagem direta, né? Mas, assim, ela é relacionada com outros fatos das economias paralelas, né? Quer dizer, eu acho que, bom, eu não vou me alongar sobre isso, eu acho que tem várias formas de você colocar isso de forma indireta, porque jamais, inclusive, na pesquisa, teria essa visão criminalizadora. Agora, eu acho que o que é interessante é exatamente como essa economia do descarte ela vai se reciclando e gerando dividendos. Em relação ao Júlio, né, quer dizer, quando ele fala dessa questão, eu diria, olha, o que eu posso dizer da pesquisa é que o Estado existe, o Estado aí, prefeitura, Estado, etc. Olha, esses 2 anos, elas sempre existiram ali por representação, é o termo que eu digo. Quer dizer, representação que significa o agente percorre e está ali representando. Nada além disso foi feito nesses 2 anos, né? Agora, bom, a Terezinha faz todo esse discurso. Eu espero que essa Prefeitura de São Paulo tenha a mínima decência de fazer um equipamento decente, né? Quer dizer, e não uma portinha ou 2 portinhas, um equipamento decente para essa população, quer dizer, e não equipamento assistencialista, e não reproduz uma lógica assistencialista. Eu acho que, assim, uma coisa básica que falta, né? Quer dizer, eu acho que é uma coisa importante é situar, quer dizer, talvez essa população que se torne visível através do uso do crack hoje, é uma população que existe em trânsito no nosso país. Quando eu falo em trânsito, ela, enfim, os meios de sobrevivência dela implicam que ela saia da periferia, vá para o centro da cidade, ou mude de cidade, ou transite de cidade em cidade, né? Quer dizer, essa lógica é uma lógica que sempre existiu na sociedade americana e na sociedade brasileira, é uma lógica americana, não é uma lógica europeia, de populações sobrantes que se deslocam, né? Quer dizer, essas populações são populações que, na verdade, o álcool, as drogas sempre foram uma solução para a sua forma de vida. Eu acho que elas não se colocam como problema, elas se colocam como solução, porque é uma vida bastante dura, né? Quer dizer, uma vida em circulação, e aí jamais a gente pensou em equipamentos para essa população.
Eu digo equipamentos básicos, assim, ter banheiros, chuveiros, máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa. Isso seria um diferencial na vida. Quer dizer, seria um conforto mínimo, né? Mas como eu digo assim, essas pesquisas servem para ler o caráter do Estado. E o caráter do Estado é exatamente ignorar. Isso, para mim, é um traço pós-colonial. Para mim, Brasil não é um país moderno, é um país pós-colonial. Ou seja, todo o resultado da escravidão, da imigração e dos séculos de opressão do nosso sistema colonial estão vivos nessa população. Porque essa população foi a população que sempre sobrou do Brasil, ela sempre foi omitida, assim como a escravidão era enterrada na senzala, né? Ou seja, sempre se procurou fazer esse tipo de coisa. E eu acho que está na hora de começar a enxergar e olhar para isso. Né? Quer dizer, não só para os programas demagógicos da periferia, mas olhar para uma população que sobra, além da população que vive e que vive de uma certa maneira nômade. Né? Quer dizer, e as relações exatamente dessa população nômade com os consumos. A questão das tendas, eu não sei. Dessas tendas eu tenho uma péssima experiência, quer dizer, da Alda Marco Antônio e tal, e daquela da gestão passada, quer dizer, que eu acho que era assim, enfim, primeiro, terceirizadas para organizações, enfim, e assim, com uma lógica de um assistencialismo social, de uma disciplina que eu acho que não se veria em poucos países do mundo. Né? Quer dizer, eu presenciei atos como assistente social entrar e dizer, é um profundo desrespeito que as pessoas estejam deitadas na grama e obrigar as pessoas a se levantarem por respeito à digníssima assistente social. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem que pensar a política pública numa coisa que se chama trato. Né? A gente fala muito e cuidado na saúde, que é essa contaminação médica, mas a gente tem trato. Trato significa relação, respeito. Quer dizer, como é que eu trato? Como é que eu me relaciono com isso? Né? Eu diria, quer dizer, é uma questão de investimento, mas é uma questão de formação de pessoas, né? Quer dizer, que consigam tratar com a política pública. Em relação eu acho que a essa questão que a gente discute, eu acho que a gente tem que fazer, enfim, moções aqui do Congresso, e eu acho que, de alguma forma, a gente é um público universitário. Grande parte de nós somos professores universitários. Eu acho que a gente tem que conquistar um pouco esse espaço na sociedade. Eu acho que, enfim, a gente tem que ter estratégias criativas, sei lá, redes sociais, mídias, etc., ou fazer valer essas credenciais nossas. Né? Quer dizer, eu acho que o mínimo é começar, eu acho que a partir desse congresso, soltar essas moções, dizendo, olha, isso é falso, isso é falso, isso é falso, isso é falso. Né? Quer dizer, e depois procurar publicizar isso da melhor forma possível. Né? Bom, não sei, talvez tenha faltado algumas coisas aqui para mais... Ok. Bom, então, assim, eu acho que o Rubens colocou uma série de coisas aqui também importantes que eu acho que não vale a pena retomar. Uma coisa que eu gostaria de retomar é a questão da migração e imigração. Esse é um discurso bastante utilizado também para justificar a epidemia. Então, quando nós vamos estudar a questão das cidades, nós vamos ver que a tendência das cidades pequenas, que é a questão da civilização, entre aspas, é assim, realmente adotar alguns estilos de vida das cidades grandes. Naturalmente, assim como o crack, o celular, os shoppings, os carros, a minissaia e todas as coisas que acabam, então, sendo também utilizadas nas cidades pequenas. Esse discurso, como foi já colocado aí, nos municípios, os municípios que têm, que está chegando crack nas cidades e tal, assim como está chegando também assaltantes de banco, de caixas eletrônicas e tal, uma série de coisas. Então, quer dizer, isso é uma utilização de uma narrativa que não explica de jeito nenhum a epidemia. A gente tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa que é cuidadoso também, que eu acho que eu gostaria de chamar a atenção aqui, é no caso das pesquisas, esse somatório de números de casos, como é no caso da prostituição, ou no caso de qualquer atividade ilegal no nosso país.
Então, apresentar números absolutos, né, com verdades absolutas sobre essa população. E nós vemos, assim, nos estudos que nós realizamos, e etnografias e tal, como eu falei aqui, naquele grupo lá que nós vamos ver, que aparece na televisão, um monte de gente andando de cobertor e tal, aqui estão os craqueiros. Quando nós chegamos, na verdade, nesses lugares, nem a metade daquelas pessoas ali são usuários de crack, são usuários de várias coisas, ou são penalizados por várias coisas, ou são carentes de várias coisas, que se agrupam ali com uma ausência, por uma ausência do Estado, exatamente nessas coisas que tudo que o Rubens já falou por aqui, e eles, então, buscam proteção, redes e tal, uma série de outras coisas. Então, nós devemos de estar mais atentos com essas verdades absolutas que aparecem todo dia na televisão. Agora, em relação aos movimentos, eu queria só chamar a atenção que está se falando da Abrande, tá bom, a Abrande, mas também tem, na mesa da manhã, tinha uma série de outras instituições aqui, que também, tipo, um somatório de movimentos sociais nessa direção. Como a colega falou, se deslocando um pouco da questão da epidemia e fazendo uma leitura mais estrutural de como essa epidemia realmente ela foi construída e a quem interessa essa epidemia e em que momento histórico. É isso, obrigada. Bom, vou fazer alguns comentários. Eu acho que... Obrigada. Alô? Tá. Eu acho que a gente repete muito alguns eventos e o próprio movimento social antiproibicionista, eu acho que peca em algumas questões, né? Eu acho que a gente não consegue levar essa discussão para os usuários de crack, né? Eu estou falando muito do contexto soteropolitano e conheço alguns outros contextos, mas eu acho que a gente não consegue produzir eventos, não consegue produzir atividades onde o usuário de crack ele tem um cabimento, né? Ele tem um lugar, ele possa expressar e falar de si. Eu observei a mesa da manhã, onde os movimentos sociais falavam, eu achei muito interessante que a gente tenha num evento científico uma mesa para o movimento social, mas eu acho que a gente ainda precisa refletir, pensar de que forma que a gente pode se organizar para levar essa discussão para essas pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo nesse exato momento, estão sofrendo milhares de violações, enquanto a gente está aqui debatendo e discutindo no ar-condicionado gostoso. Mas eu queria falar assim, um pouco do ponto de encontro, que é um pouco desse serviço Adorno, que aqui em Salvador os usuários que não têm para onde ir, né, e aí essa é uma discussão que Geis Pinheira fazia, né, que os usuários de drogas, eles acabam caindo nas cracolândias porque eles não têm espaço dentro das casas, né? E aí eles são expulsos de casa. Eles são jogados na cracolândia e eles não têm lugar para onde ir mesmo. E é preciso que a gente construa espaços de baixa exigência e que possa atender a necessidade dessa população. Nesse sentido, eu particularmente tenho investido no fortalecimento dos espaços de convivência, dos centros de convivência, como espaços onde a gente possa trabalhar outras questões, não só a questão do tratamento, não só a questão unicamente da saúde, né? Lá no ponto de encontro, por exemplo, é um espaço onde o usuário, é um espaço do usuário, onde ele tem a gestão sobre a casa, então ele pode dormir, ele lava a roupa, ele pode tomar banho, ele faz uma oficina de beleza, ele corta cabelo, ele participa de um encontro temático, faz uma discussão política, então tem uma cozinha que é aberta, onde os usuários mesmo administram, então nenhum técnico entra na cozinha, então tem uma gestão própria dos usuários. Então, a gente foi construindo esse serviço muito com base na demanda que os usuários foi apresentando para a gente. Então, eu acho que a gente precisa construir espaços onde esses usuários eles possam ter um cabimento mesmo, porque eu percebo que, às vezes, os CAPs eles têm uma proposta que, às vezes, é dura demais, o usuário não consegue chegar no CAPs, e se chega, não consegue se enquadrar naquela estrutura de grupo terapêutico, oficina terapêutica. Então, o serviço, pelo menos no contexto que eu observo aqui em Salvador, o CAPs ele não está sendo um serviço de baixa exigência, né? Onde o usuário ele possa ter um cabimento. Então, eu acho que a gente precisa
pensar mais nessas questões, pensar de que forma a gente está produzindo autonomia na função dos nossos serviços, de que forma que a gente pode, não sei se tem profissional de saúde aqui, não sei se tem pessoas que trabalham na rede, eu acho que tem, de que forma a gente pode pegar toda essa discussão aqui que a gente já sabe, já conhece muito, e levar para o contexto de vida desses usuários, de que modo a gente pode estabelecer um espaço de troca, né? E aí eu acho que nesse sentido eu fiquei sabendo dessa proposta do espaço de convivência no espaço da Cracolândia de São Paulo. Eu acho que é algo que a gente precisa fortalecer mesmo como um espaço dos usuários, onde os usuários possam ter uma gerência, uma administração mesmo, onde eles possam ter um lugar mesmo para onde ir. Eu vou concluir referenciando mais uma vez Geiss Pinheira, que ele falava assim: prevenção é ter para onde ir, tratamento é encontrar a porta aberta, né? Eu acho que a gente, às vezes, torna complexo demais o tema do tratamento e a gente tem visto no cotidiano do espaço de convivência que ofertar esse lugar já é uma redução de danos sensacional. A gente tem conseguido ganhos terapêuticos muito grandes nessa construção de um espaço de convivência. Obrigada. Bom, vou retomar só alguns pontos, e acho que o ponto importante do colega que falou sobre ética, né? Ética quando a gente trabalha com usuário de droga ou população vulnerável. E pensando nisso que ele falou, e até me despertou uma lembrança aqui, que eu tenho uma aluna que terminou de fazer um doutorado, e ela estudou um grupo religioso que trata de usuário de crack. E esse grupo tem várias vertentes, e uma das vertentes usa maconha. E ela não queria colocar na tese sob efeito nenhum. Não, eu vou acabar com eles, se eu colocar que eles usam maconha, eu não posso colocar. E veio esse drama ético aí que você está dizendo. Eu vou acabar com eles, eles são altamente organizados, criam benefícios, e eu vou colocar que usa maconha. A forma de colocar, obviamente, não seria uma forma discriminatória nem nada, mas eu acho que tem que colocar sim, senão eu vou fazer parte de um grupo conservador e de um grupo ideológico. Não posso falar em maconha porque é proibido, ninguém pode usar porque... Não, e ela colocou, e tenho certeza que quem for ler aquele trabalho vai entender que naquele contexto a maconha tinha uma importância grande e ele teria que utilizar dentro do contexto que eles assim... Independente do meu julgamento moral, aquilo era importante. Mas eu entendo você que muitas vezes eu fico com um drama dessa natureza. Por exemplo, o Comitê de Ética da Unifesp queria que eu tivesse um termo de compromisso, um termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo usuário de crack. Não pode. Se eu tenho que... É anônimo, eu quero resguardar, eu não posso pedir para ele assinar nada, absolutamente nada. Demoramos muito para que eles entendessem, hoje já basta. Outro assunto, eles não permitiam de início que se pagasse. Não, se pagar ele vai usar droga. O que é isso? O que é isso? Ele vai usar o que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser com o dinheiro. Eu tenho que pagar, ele está me restando um tempo, eu tenho que ressarci-lo por isso. Né? Olha a coisa ideológica e conservadora, e a gente não pode entrar nessa. Né? Porque senão nós vamos fazer parte desse grupo de não contar, porque o que vão entender, né? Eu só... Mais uma coisa sobre ética era isso, achei muito legal você trazer, porque eu vivo com isso o tempo todo. O que a professora de Goiás falou, que trouxe aqui para a gente uma reflexão do preciosismo com epidemia e alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a Regina aqui falou sobre as definições de epidemia de uma forma brilhante. Ela trouxe todo um histórico do que é epidemia. E é exatamente porque a epidemia sempre esteve ligada a doenças infecciosas, ela sempre esteve ligada ao pânico, ela sempre esteve ligada ao horror e aquilo que a gente quer ver longe, é que a gente precisa desconstruir, talvez esse preciosismo seja por aí. Esse tenha que desconstruir essa situação da epidemia do crack. Até para que esses usuários tenham a possibilidade, tenham a chance de um olhar diferente para eles, diferente do que se tem hoje. Então, eu não sei se a palavra certa é preciosismo, mas quando a gente parte de uma definição de epidemia, e aqui fica muito
pelos números que possam trazer essa definição, e aí a gente ficou falando aqui, porque os números eram tantos e se mantiveram, e em nenhum momento a gente quer dizer que o fato de não existir significa que o crack é uma droga leve. Então, nós vamos fazer um discurso diferente. Não tem epidemia, não precisa tratar, não precisa cuidar, não é nada disso. É simplesmente desconstruir, tirar o peso da epidemia para esse usuário, né? Em que a sociedade se arvora de fazer com ele o que quiser, porque nós estamos vivendo uma epidemia. Acho que os senhores lembram da epidemia de HIV/AIDS, o que significou para nós. A gente tinha medo de dar a mão para quem dizia, para o grupo que era dito, o grupo vulnerável para HIV/AIDS. Dar a mão, a gente vai pegar, usar alguma coisa que ele usou. Então, é exatamente isso que a gente precisa tirar do usuário de crack. É só por isso. Mas obrigada de você ter trazido à tona, porque fez a gente refletir o que significa, o que nós vamos fazer com isso agora. Você que trouxe essa discussão. Muito obrigada. Eu agradeço muito, viu? Obrigado, Solange. Obrigado ao público. Como já dizia Lacan, o tempo não é lógico. E nós tratamos aqui nessa mesa sobre a construção social do problema do crack no Brasil, em São Paulo. E eu quero chamar uma pessoa, pessoal, super importante, que ajudou a construir esse evento, a coordenadora científica Alba, que vai dirigir umas palavras a vocês, que trabalhou pesadamente. E queria já chamar a professora, a psicanalista Lurdinha Zêmio, para assumir os próximos trabalhos aqui na mesa, coordenar a mesa de intervenções comunitárias e populações específicas. São anúncios rápidos aqui que eu tenho que falar enquanto tem um número razoável aqui dentro. Primeiro é que os pôsteres migraram para cá, por razões óbvias, né? Então, quem quiser, inclusive, reapresentar o que foi colocado ontem, que pouca gente viu e tal, eu vi, viu? Eu fui lá olhar, um por um. Mas quem não viu e tal, que quiser colocar aqui de volta, a gente dá um jeito de... Tem muito ganchinhos ali que dá para colocar todo mundo. Quem me procurou, particularmente, por alguma razão, nesses 2 dias, para ajustar nome, sala, o nome faltou, sei lá o que mais faltou, vai na secretaria, que coloca o nome completo com CPF por conta do certificado. E o e-mail também. Os coordenadores das mesas de ontem também, por gentileza, passar na secretaria para deixar o nome completo, CPF, assim como os das mesas de hoje. Que a gente precisa sempre do CPF para emitir o certificado eletrônico. Tá? Vai gerar uma senha, etc, etc. Hoje vai começar às 18 horas, tá? Então, os coordenadores, por favor, vão para lá no horário, para não atrasar. E, principalmente, eu queria fazer uma solicitação para a comissão científica, para a gente se reunir amanhã, no intervalo da primeira para a segunda mesa. Então, as pessoas da comissão científica conversar rapidamente da primeira para a segunda mesa de amanhã pela manhã. Ok? Se alguém estiver ouvindo... Então tá bom, vamos lá.